Muito bem, estamos de volta com o nosso ESCN Esportes Notícias, 11 horas e 25 minutos. Mandar um abraço para o nosso amigo Luciano Pimentel, da Escola Tons e Acordes. Está mandando um abraço aqui para o nosso convidado. Já deu o seu recado para ele, viu? O Luciano Pimentel disse que está muito corrido, mas qualquer hora ele aparece aí para continuar a aula. Vamos repercutir a sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. E algo me diz que eu vou brigar com o entrevistado de hoje, mas tudo bem. O entrevistado de hoje é o nosso amigo, o vereador Murilo Costa Sala, PHS aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Murilo, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Claudinho. Bom dia, amigos do Santa Cruz News. Uma satisfação estar aqui novamente respondendo a qualquer questionamento. Pode vir para briga, a gente não pode. Não vamos discutir, só opiniões diferentes. Aí um abraço ao Luciano, viu? Eu estava fora da cidade, eu estava em Ourinhos, então por isso que eu não pude ir na minha... Por sinal, eu vou fazer um jabá para ele aqui, pode? Vamos fazer um jabazinho. Mais jabá que eu faço. Tons e Acordes, muito boa escola. Eu estou fazendo aula de viola lá e tô gostando muito. Mais jabá que eu faço para o Ciber, nem uma coca ele manda aqui para a gente, que é vizinho. Mas vamos lá. Murilo, antes da gente falar da segunda parte da sessão, a parte que me incomodou ontem, mais uma vez na sessão, e você sabe por quê, daqui a pouco eu explico por quê, vocês alegam os motivos de vocês, mas eu não concordo. Vamos primeiro com os seus requerimentos e indicações. O que você apresentou ontem? Bom, eu apresentei alguns requerimentos. Primeiro, um importantíssimo que eu apresentei lá. Bom, vamos por um mais simples. Eu reiterei um pedido que eu fiz em julho, uma indicação que eu fiz em julho, para que a administração, para que fizesse as calçadas de alguns, em alguns prédios públicos que está sem calçada, e se não for, em outros pontos que eu tenho endereço aqui na indicação, que se não fosse dos prédios públicos, para que mandasse o proprietário fazer de acordo com uma lei já existente. Então, reiterei isso aí. Tem alguns pontos ali próximo da Escola do Urvalina, da creche do Santana, tudo que não tem calçada. Então, e como o fluxo de crianças ali é muito grande, andando na rua é muito perigoso. Então, eu estou reiterando isso aí. Mas já faz tempinho que isso aí é assunto, já foi até baixo assinado, já não acontece nada, por quê, Murilo? Não sei, a gente até aprovou, a prefeitura adquiriu um caminhão e depois colocou aquela bitoneira num caminhão adquirido para justamente fazer essas calçadas. Então, eu estou reiterando isso aqui para poder tomar providência quanto a isso, porque as pessoas me cobram e falam, vocês têm que dar uma solução. A gente está cobrando, infelizmente, nem sempre a gente é atendido tão rápido em determinados assuntos. Então, a gente acaba saindo como quem não está procurando resolver alguma coisa, mas não é bem isso. Até entendo a administração que vários pedidos que eu tenho feito na Secretaria de Obras, principalmente, está com um pouco de dificuldade financeira, mas está começando a atender. Tem outros pontos também, de uma praça lá da Madre Carmen, lá, até se tiver alguém ouvindo, que pediram para diminuir um pouco a calçada para aumentar a rua, né? E tinha a preocupação de ser área verde que não poderia mexer. Já descobri, já conversei com o secretário, a calçada ela pode ser diminuída um pouquinho, daí o banco que está na calçada seria colocado na grama da praça. Então vai dar para melhorar também o espaço dessa rua, mas não é para já, vai ser para o começo do ano, pelo que eu conversei com o secretário. Então já fica aí também mais um assunto. Outro requerimento que eu apresentei, a gente sabe que desde administrações passadas tem uma demanda muito grande de atendimento dos CRAS na região da Vila Saúl e na região da Santa Aureliana, lá para cima, perto da Vila 80, tal. Não só esses dois bairros, mas a região desses bairros. Então, eu estou pedindo, fazendo um requerimento, se tem estudo, porque eu ouvi isso da administração passada, que seriam implantados mais um ou dois CRAS nessas regiões, e não foi feito na época. Então, eu estou querendo saber se a administração atual tem esse estudo, se tem essa pretensão, porque são duas regiões que precisam muito desse atendimento. A gente sabe, no São José, na estação onde são atendidos, tem um atendimento excelente. Outro dia até teve aqui a Nilvinei e a Larissa explicando sobre o CRAS da estação, e vocês viram o que é o atendimento do CRAS. E nessas duas regiões da cidade também é necessário a implantação desses dois centros de referência da assistência.
Então, eu estou cobrando isso, pedindo essa informação para a administração. Um outro requerimento importante que eu fiz, eu tive uma reclamação, depois até soltaram no Facebook, na comunidade da Câmara Municipal. Uma pessoa me ligou, eu estive no local, conversei com vários moradores do local. Lá próximo da Casa do Menor, lá no Itaipu, tem uma área de terra, pelo que eles me falaram, é área verde, mas era passagem de carro, ela era aberta e o pessoal passava ali. E essa área foi fechada pela prefeitura, só que não foi simplesmente fechar, tudo bem, até fechar por ser área verde, tudo bem, mas da maneira como foi fechado, colocaram entulhos para fechar esse espaço. Então, eu estou fazendo um requerimento ali para que se tome providência. Eu conversei com o secretário de obras nesse assunto também, e ele me disse que antigamente já haviam colocado tubulação para fechar ali, foi quebrado tudo, o que foi desmentido pela população. Então, eu estou fazendo um requerimento para saber o que realmente pode ser feito. Ele me disse que era paliativo aquilo ali, que vai ser tomada uma providência. Então, eu estou fazendo um requerimento para ver o que vai fazer. Se a área, porque ali é parecido com o problema que tem lá perto, na divisa do Planalto com o Residencial Paraíso, de ser uma área verde e não poder ser passagem. Ali, no Itaipu, se já cobriu toda a área proporcional de área de proteção, área verde, não vai poder abrir a rua. Eu estou querendo saber se pode abrir a rua, se não está dentro dessa porcentagem, que abra-se a rua. Ou então, que faça realmente uma área verde arrumadinha, bonita, com árvores plantadas, grama, porque ali está um lodo, barro, empoçamento de água, de chuva, muita poeira, porque é terra, é só terra, não tem nada de área verde, é área marrom. Né? Então, estou pedindo uma providência quanto a isso. Um outro requerimento que eu fiz, também é uma reiteração de uma indicação que eu fiz em 10 de fevereiro de 2014, que eu tive reclamações de vizinhos ali do campo do Guarani da estação, para que colocasse um alambrado alto atrás do gol ali, porque o pessoal chuta a bola ali e estava tendo prejuízo, as pessoas ali estavam quebrando vidraça, esse tipo de coisa. Então, na época, eu fiz uma indicação e agora estou reiterando isso aí. Porque eu não tive resposta na época, eu sei que ali vai ser reformado esse campo, até acho que já começou a reforma do campo, só que não tive resposta sobre o alambrado. Então, eu estou reiterando esse requerimento. Em relação a esse seu pedido aí, ontem na sessão o senhor levou uma, entre aspas, né, uma catracada da vereadora Cleusa Enfermeira, dizendo que o campo já está sendo reformado e que o senhor deveria, de vez em quando, passar lá no bairro da estação. Eu não entendo o porquê dessas, vamos falar assim, entre aspas, não estou achando outro termo agora, perseguições. Mas eu vou responder a mesma coisa que eu respondi na hora. Eu estou presente em todos os bairros de Santa Cruz. É lógico que eu não estou todo dia em determinado bairro, mas eu sei dos problemas de todos os bairros. Eu não sou vereador de um bairro só, como alguns em Santa Cruz. E até respondi na hora para a vereadora que, se ela não sabe, que ela citou um torneio que aconteceu domingo passado lá, se ela não sabia, eu sou um dos organizadores do torneio. E, inclusive, eu estive lá. Eu cheguei atrasado porque eu estava em São Paulo, mas eu estive lá. E não é a primeira vez que eu estive lá, eu estou sempre lá. Então, eu fico... Para mim também é indiferente o que pensa, a população sabe o que eu estou fazendo, deixando de fazer. Se eu estiver desagradando em alguma coisa, a própria população vai me procurar e vai falar, porque eu deixo meu telefone em todo quanto é rádio, aqui na Santa Cruz News, o pessoal me liga mesmo, me procura, eu procuro atender, sempre quando eu posso, eu ajudo. Quando eu não posso, infelizmente, a pessoa entende que nem sempre só depende da gente. Então, para mim, eu não fico preocupado com declarações, nada. Eu estou sempre presente, eu estive lá nesse dia, eu vi, só que eu não vi o alambrado lá também. Então, é mais um motivo para o requerimento estar sendo apresentado. No meu modo de entender, foi uma infelicidade na hora ali. Às vezes não teve nem maldade, foi feita uma colocação que não cabia.
Tá certo. Murilo, ainda falando dos requerimentos, a gente mudar um pouquinho de assunto, na sessão passada você fez um requerimento questionando a Engeurb, que faz aí a limpeza pública da cidade, que ganhou da Codesan, em relação às praças. E ontem foi lida a resposta da empresa. A resposta te convenceu? Eu sinceramente, a resposta foi que eles têm que limpar somente as calçadas das praças, né? Só que eu vou procurar saber direito isso aí, porque para mim não convence, visto que no contrato tá que a Engeurb tem que limpar massa verde. Massa verde para mim são folhas, independente de onde estiver. Ela está na rua, ela tem que limpar, ela limpa. Se ela está nas calçadas da praça, ela tem que limpar. Agora, pera lá, a gente vai delimitar, vamos imaginar, vamos delimitar uma área assim, 10 centímetros, vamos falar, 1 metro de calçamento dentro da praça, ele vai só empurrar para a grama, então. Ele está limpando a parte do calçamento, não está recolhendo, está jogando para a grama, isso aí é limpeza? Não estou falando que está acontecendo isso, mas pela resposta que foi dada, ele está limpando a parte dele. Depois outro, quem é responsável pela área do jardim, então, vamos falar assim, a Secretaria de Meio Ambiente, então, que é responsável? Pera lá, eu acho que tem que limpar, tem que recolher, independente se estiver na grama ou no calçamento. Ele é responsável pelas praças públicas. E a praça contempla tudo, e não só o calçamento da praça. Então você vai continuar nesse assunto? Não, é lógico que eu vou continuar nesse assunto. Inclusive, outro dia o Ferrari me ligou para eu ir junto. Não deu para eu ir junto com ele, verificar algumas coisas, mas eu vou estar indo com ele sim. Da mesma forma que eu já fiz outras vezes, quando eu era Codesan ainda que limpava, para ver isso. Porque eu não concordo com isso. Se ela é responsável pela praça, ela é responsável pela praça toda. Tá bem. Murilo, os agentes comunitários, que já deu alguma polêmica algum tempo atrás, achavam que está tudo resolvido e os agentes estão com reivindicações novamente, vão, pelo que entendi lá, entrar na justiça. O que está acontecendo de novo com os agentes comunitários? Não, é um requerimento que o PCU apresentou. Na época, quando eu entrei, entre aspas, naquela briga com os agentes para que eles recebessem justamente o salário que hoje é salário base nacional, eles já têm um processo, tá? Já foi recurso, tudo, já está, até eu acredito que em fase final do processo de julgamento. Cobrando um incentivo que vem do Fundo Nacional de Saúde para pagar, vou usar esse termo, tá? Para simplificar, para pagar o 14º salário dos agentes. Vem esse incentivo do Fundo Nacional de Saúde. E esse processo está tramitando. Em alguns lugares já teve ganho de causa. Em outros lugares, o próprio município, mesmo sem ter processo nenhum, está pagando. Então, foi o requerimento que o PCU fez nesse sentido. Na época, eu não sabia a fundo sobre isso e nem procurei saber a fundo também, porque já tem o processo tramitando. Então, já está em fase final desse processo. Mas é um direito, eu acredito que é um direito deles também. Tá? Eu não sei como é que vai ser julgado isso, mas eu acredito que vai dar ganho de causa a eles, até mesmo porque não gera, no meu entendimento, e não gera mesmo, não gera custo para a prefeitura, porque vem um repasse do governo federal. Então, eu acredito que deva ser solucionado rápido isso também. Então, Murilo, mas deixa eu ver se eu entendi. Ontem, depois da sessão, eu fiquei um bom tempo lá na Câmara, antes de ouvir cada coisa, meu Deus. Mas eu conversei com o PCU sobre isso, e o PCU me explicou que eles ganhavam 800 e pouco, 900, não lembro. Isso. Aí eles queriam 1.014 reais de salário base. Que era o... Só que quando eles recebiam esses 800 e pouco, eles tinham mais 100 e pouquinho de uma gratificação. Isso. E quando foi para 1.014, não tem mais 100 e pouquinho. Nesse requerimento também foi perguntado sobre a gratificação SUS. Gratificação, tudo bem, eles estavam recebendo, como a gente sabe, até mesmo pelo que eu estudei dos casos da Câmara, gratificação não é obrigado. E gratificação não incorpora a salário. Tá? Era dado, desde a administração passada, e foi perdido agora, essa gratificação SUS, tá? É a gratificação SUS. Porque a administração diz que não tem condição de pagar, foi retirado. Era pago isso antigamente. Não é obrigatório. Só que eu acredito que é alguma coisa que já estava vindo, já estava recebendo, já era alguma coisa adquirida, já era uma conquista dos agentes que deveria continuar. Acredito eu que deva ser resolvido também, até mesmo porque
que foi o alegado na época, quando a presidente da República assinar aquele decreto dos R$ 1.014, vai vir o repasse desses 1.014. Então, a prefeitura vai sobrar, vamos falar assim, vai ter uma sobra para poder ganhar essa gratificação de novo, acredito eu. Então, eu acho que, passando esse período, e pelo que eles alegaram que não tinha o decreto, e agora foi conquistado o salário base de 1.014, que foi uma briga que a gente teve, eu acredito que, até mesmo por bom senso, deva voltar essa gratificação. Mas que é obrigatório, não é obrigatório. Tá? Então, mas é um questionamento válido, sim, que o Psyu está fazendo. Inclusive, não só eu, todos os vereadores assinam em conjunto, porque é uma informação importante que eu acho que eles têm direito a receber. Tá certo. Ontem, também, vamos rapidinho, que o tempo já está aqui 20 para o meio-dia, tinha que liberar ele, mas vai aguentar mais 5 minutinhos aí. Em relação a um projeto teu dos carros abandonados na rua, vocês ontem mantiveram o veto do prefeito, porque ele já enviou um outro projeto, né? Foi isso? Na verdade, ele não enviou, foi eu que apresentei novamente. A gente derrubaria o veto, tá? Porque não é inconstitucional. Todos os argumentos que foram colocados foram derrubados pela nossa assessoria, inclusive com pareceres e jurisprudências sobre o assunto. Porém, para evitar uma futuradinha ou algo nesse sentido, procurei a Procuradora-Geral do município, que também, pelo que eu entendi dela, não concordou com o veto, tá? Porque não foi por ela que passou. E dessa forma, a gente entrou num consenso, conversamos e elaboramos um outro projeto. Só está assim, as palavras diferentes, mas o teor é idêntico. Tá? O teor é idêntico. Por quê? Aí até prova que não deveria ter sido vetado o outro projeto. O que foi alegado para ser vetado é previsto no Código de Posturas do município. Então, a forma de retirada, tudo isso. Então, eu só acrescentei no Código de Posturas veículos abandonados e mais algumas coisas. Então, o teor é todo o mesmo. Lembrando que terrenos particulares, áreas particulares, não pode se fazer nada, é área particular. Então, falou-se muito em desmanches, ferro velhos, então vai ter que retirar tudo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. São vias públicas, logradouros públicos, terrenos públicos que não podem manter esses veículos. Então, foi regulamentado agora, entramos no acordo. Agradeço muito a procuradora, a doutora Luciana, aqui. Mas quem vai fiscalizar e quem vai... A própria prefeitura, porque isso já é previsto no Código de Posturas. Mas o que faz a prefeitura? Tem um carro abandonado, ninguém sabe de quem vai ser notificado, ele tem um prazo. Da mesma forma, por exemplo, hoje tem mato alto. É notificado para cortar o terreno, o mato, se não for cortado, a prefeitura pode fazer e cobrar depois do proprietário. Então, vai ser da mesma forma como é previsto no Código de Posturas. Tá certo. Outro projeto que vocês aprovaram foi em relação ao atestado de funcionários. Explica rapidinho isso aí para a gente. Atestado? Que deu... sim. Não, é projeto simples dos funcionários Isso aí eu tive uma reclamação. Eu até li ontem a mensagem, não vou ler agora de novo no ar. Eu tive uma reclamação de uma pessoa que ela tinha passado por um médico, a filha dela foi internada, filha de 4 meses, foi internada, e daí o médico deu alta, mas ela tinha que acompanhar a filha dela na casa dela, então deu atestado para manter ela na casa dela, uma funcionária pública, porque a filha estava tendo convulsões. Então, caso acontecesse alguma coisa, ela poderia levar ao hospital ou no posto de saúde, sei lá. E o médico do trabalho retirou esse atestado, inclusive do dia que ela estava internada. E eu levei problema ao Otacílio. Cheguei lá, comentei com o prefeito, li a mensagem para o prefeito. O prefeito foi muito solícito na hora. No mesmo momento, ele ligou para o médico do trabalho, comentou como é que ele estava agindo nesses casos. O médico do trabalho não tinha conhecimento do que é previsto hoje em lei federal, que é o ECA, nesses casos. E que até pode ser regulamentado por lei municipal, o que foi feito. Então, diante disso... E, segundo a justificativa dele, não colocou esse... Eu até acho que poderia, mas tudo bem, não tem problema. Ele colocou que foi uma justificativa, na justificativa que foi um pedido do sindicato, mas tudo bem. Mas, diante disso que eu fui lá comentar com ele, foi apresentado esse projeto de lei. E hoje, uma pessoa que acompanha filhos menores ou idosos acima de 60 anos,
ela tem o direito de, em cada atestado, ter até 5 dias de atestado como acompanhante. Então, eu acho que é uma conquista grande. Gerou alguma discussão ali, porque antigamente, a administração passada, já era feito desse jeito, e eu concordo, tá? Só que era feito por bom senso. Infelizmente, aqui que gerou a discussão ali, eu parabenizei a administração por estar regulamentando isso. Não é que eu estou parabenizando, porque antes era feito, tá? E o médico do trabalho agora, ele está retirando isso. E foi discutido lá na sessão até que até mesmo os médicos estão, vamos falar assim, incomodados com isso, porque está tirando a autonomia deles. Eles são especialistas de determinada área, dão o atestado e o médico do trabalho retira depois. Então, teve reclamação até nesse sentido. Então, diante disso, agora está regulamentando. Não estou aqui falando que já era feito. Era uma conquista. Antes tinha bom senso. Mas eu agradeci e parabenizei o prefeito, porque, como não está tendo esse bom senso por parte do médico do trabalho, regulamentou-se, agora é obrigatório. Então, foi isso que aconteceu. Termina a polêmica. Vamos lá, então, para... Só um projeto que nós pedimos adiamento, que está atendendo também dos projetos das árvores, que até que, enfim, a prefeitura, depois de muito pedido, está atendendo, e regulamentou num projeto só. Um projeto do PSIL, que regulamentava várias coisas sobre arborização, um meu que foi aprovado, que regulamentava a padronização de plantio e replantio, um projeto de 1991 também sobre arborização também está inserido nesse projeto, e aquele um que foi vetado na época do plantio de árvores frutíferas ou ornamentais em Santa Cruz. Só que ele foi adiado porque nele está constando ali que na retirada de troncos ou algo assim, dos troncos ou os restos de árvore, o município que paga. Então, a gente pediu adiamento para retirar isso da lei, porque isso é obrigação da prefeitura. E isso, infelizmente, eu até aqui assumo minha culpa, na reunião das comissões passou batido por mim e pelo Luizão. Então, assumo aqui também, eu acho que isso não é demérito nenhum, então nós adiamos só para corrigir isso. Tá certo. Vamos lá agora ao que me incomodou ontem. Eu tenho criticado aqui os vereadores quando eles param a sessão para reunião, e ainda se fosse um assunto de relevância para a população, eu até entenderia. Mas pelo menos as 3 últimas vezes que pararam, era para discutir assunto interno. E eu já falei, para mim, assunto interno da Câmara, quando vai para o plenário, já tem que estar resolvido, é chegar lá e votar. Mas ontem, de novo, não, né? Gerou polêmica, um projeto para cortar a gratificação dos cargos comissionados, exemplificando melhor, né? Por exemplo, a Roseli, a Renata, o doutor Zé Eduardo Catalano, eles vão lá, trabalham à noite, fora do horário deles, que é de 8 horas, já trabalharam outro dia, e recebiam uma gratificação. Aí o procurador jurídico, que tinha mandado essa lei para que aprovasse a gratificação, não sei por que ele mudou de ideia. Ele acordou agora, não pode. Recebemos, não pode. Aí mandaram para os vereadores. Aí virou aquela polêmica, vota, não vota, ia pedir vista, reuniram lá, se fecharam por 15 minutos lá, quem estava na sessão foi embora, porque ninguém tem saco de ficar esperando, acredito que quem estava ouvindo no rádio desligou o rádio, porque 15 minutos no vácuo, vou desligar o rádio e vou dormir, e eu não vou embora porque eu tenho compromisso. Então a minha crítica primeira é essa, Murilo, de novo, vocês pararem a sessão para discutir assunto interno. Mas é a única hora que consegue. Pô, aí é onde eu entro, por exemplo, o Zé Paulo ontem mostrou que está magoado comigo, me falou isso depois da sessão. Eu falo que ele é fraco. Mas é que tá, o presidente da Câmara tem que marcar a reunião. Quem foi, foi. Quem não foi, presidente, vai dar entrevista. Olha, está acontecendo isso aqui por isso, porque o Zezinho, o Joãozinho, a Mariazinha não vem na reunião. Tem peito, tromba com os vereadores, o senhor manda. Ou o senhor deveria mandar. O presidente da Câmara deveria mandar na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas ontem, depois que eu vi vereador e funcionários, você me desculpa, Zé Paulo, você vai ficar bravo comigo de novo, mas você não está mandando nada. Murilo. Eu concordo, como eu já falei em outras vezes, eu concordo em quase tudo que você fala, até mesmo porque eu acho que a gente tem que resolver antes, a gente tem que reunir para decidir certas coisas, mas infelizmente nem todos se reúnem antes.
Tá? Aí, Mas, desculpa, é que daí o vereador, aí todos eles vão na tribuna, não, porque nós não somos vereadores só na sessão, nós trabalhamos 24, mas marca a reunião, vocês não vão, cara pálida. Não, aí é outra coisa que eu concordo, porque na hora de falar é tudo muito bonito que, bom, mas não vou entrar no mérito de cada um. Concordo, tem que ser resolvido antes, tá? Eu acho que em uma ou duas, uma reunião, eu acho que só que eu não pude estar presente, porque eu tinha um outro compromisso já marcado antes, que foi semana passada, uma reunião que nós tivemos, que na verdade nem teve. Tá? Eu não pude ir, mas na verdade nem teve, porque os outros não foram. Tá? Então eu acabei não perdendo a reunião também. Mas enfim, a questão de reunir ali é importante, tudo bem, não diz respeito, entre aspas, para a população, mas indiretamente sim. Mas é um assunto importante que tinha que ser decidido naquele momento. Infelizmente, eu não vou poder passar detalhes ainda para você. A partir do momento que eu puder passar detalhes, você é o primeiro a saber, você sabe disso. Eu sempre estou, você me dá o espaço aqui, eu passo isso para você. Mas são assuntos importantíssimos. Inclusive, diz respeito até quando eu, o presidente, o procurador e o doutor Catalano fomos no Tribunal de Contas em Marília mês passado, diz respeito a isso também algumas sugestões que o tribunal fez, diz respeito a tudo aquilo que nós trabalhamos, em que eu fiz aquele levantamento, diz respeito a muita coisa. E, no meu entendimento, ontem foi válido, porque independente de grupo político, partido político, se eu tenho rixa ou não com qualquer outro vereador, eu acredito assim, lógico, não, se estiver fazendo coisa errada, é outra coisa. Mas quando um vereador injustamente está sendo prejudicado, eu acho que a Câmara tem que, os vereadores têm que defender a Câmara, tem que defender o outro vereador. E no caso ali está acontecendo isso. E até falei isso. No caso, hoje, eu defendo o presidente, em alguns casos que estão acontecendo, até debaixo d'água. Porque está fazendo injustiça, em alguns casos, com ele. Aí, infelizmente, o telespectador não vai poder entender muito bem do que se trata, porque eu ainda não posso falar sobre isso. Não temos ainda eu não posso ainda falar, mas está tudo sendo resolvido. Ministério Público está a par de tudo, não tem irregularidades. Tá bom, Murilo, mas só para a gente não fugir depois, só para não fugir do assunto. Essa gratificação que as meninas tinham foi aprovada por vocês num projeto enviado pelo procurador jurídico. Foi dentro de um projeto elaborado pelos assessores e o procurador jurídico, em que a gente votou. Que eu já falei antes, o que me estranha então, é falar que não concorda com isso. Você sabe há quanto tempo foi isso? Foi em dezembro. Não, o projeto já vinha de antes até, mas foi aprovado em dezembro do ano passado. A pedido, o procurador jurídico está envolvido. Sim. Aí não é muito estranho. Me estranha, de repente é tudo. Foi o que eu falei, o que me estranha é isso. No momento em que cortaram as comissões, da qual o procurador jurídico era um dos beneficiados, se não o mais beneficiado, aí ele muda de ideia em relação e manda cortar também. Para mim está me parecendo retaliação. Bom, eu não vou entrar nesse mérito. Eu não conheço o procurador jurídico da Câmara, não o conheço. Se ele quiser, o espaço está aberto para ele responder a hora que ele quiser, para ele falar a hora que ele quiser, o tempo que ele quiser aqui. Eu não conheço. Mas o que eu tenho ouvido desse procurador jurídico, de vereadores e de funcionários, ele está prejudicando os trabalhos da Câmara. É minha opinião. Eu que estou falando. Tem prova? Claro que eu não tenho prova, porque nem as funcionárias, coitadas. Ontem deu dó da Renata e da Roseli. Eu fiquei com dó das duas. Mas beleza, ponto. Aí eu perguntei para o Zé Paulo, Zé Paulo, mas tem que tomar uma providência, o senhor manda. Aí tem o tal do estágio ou estado probatório? Estágio probatório. Estágio probatório, que, por exemplo, para trocar o procurador jurídico, de cada 6 meses faz uma avaliação. Tá bom, mas quem avalia o procurador jurídico? Pasme, eu caí da cadeira na hora que eu vi a resposta. Ele mesmo. Deixa eu só... Parece que mudou isso ontem. Não, o que eu estava falando, o que me estranha é que na época, quando foi elaborado esse projeto, não havia nenhuma irregularidade, não tinha achado nenhuma irregularidade. E a mudança da avaliação de estágio probatório foi dentro desse projeto.
tá? Na qual foi elaborado por ele também. Foi um dos que elaboraram o projeto. Tá? E continha isso também dentro da lei. Agora, nós voltamos à avaliação, aprovamos ontem, voltando do jeito que era antigamente. Tá? Porque eu, sinceramente, eu achei que ia ter bom senso nas coisas. A gente aprova as coisas, às vezes, até mesmo na confiança de algumas coisas, e é por isso que a gente tem que cumprir o prazo. Eu acredito que a gente tem que cumprir o prazo de 90 dias que chega o projeto, ela lei. Se não for passar agora, paciência. Porque para não cometer equívoco, erro, em cima de algo por má fé, às vezes. Não estou falando que aconteceu nesse caso, mas pode acontecer. Então, nós aprovamos ontem a maneira que era antigamente, e até como a prefeitura faz. Que quem está em estágio probatório, ele vai ser avaliado por um superior. Isso é normal em qualquer lugar. Tá? Então, foi aprovado ontem, e não que vai avaliar quem está em estágio probatório não, nós vamos fazer... Não, avaliar o que tiver que avaliar. Tá? Mas eu acredito que as coisas vão se resolver. Eu não posso ficar falando muito ainda sobre o assunto, mas quem tem que saber das coisas, a justiça que tem que saber das coisas, o Tribunal de Contas que tem que saber de tudo, está sabendo. E a gente, como eu falei, eu fui no Tribunal de Contas, passei, nós estávamos todos lá, tá? Todos, eu, o doutor João, que é o procurador, o presidente, o doutor Catalano, e foi falado tudo isso. Não, eu falo até o nome, Namir, que é o rapaz lá do Tribunal de Contas, falou, não tem irregularidade, não tem ponto pacífico sobre isso que nós retiramos das gratificações, por exemplo, ontem. Tá? Então, a gente poderia estar mantendo, só que ele falou assim, mas eu sugiro a vocês, palavras dele, tá? Eu sugiro a vocês que vocês retirem, tá? Porque é uma orientação que o Tribunal de Contas está fazendo, não está errado, porque não tem entendimento pacífico ainda sobre isso, e até tem jurisprudência concordando com isso, tá? No próprio tribunal. Eu sugiro a vocês que vocês retirem e depois coloquem na atribuição de quem está trabalhando à noite, que eles têm que participar da reunião à noite, e mude eles de referência, dando um aumento. Mas daí todo mundo quer aumento. Eu já fiquei quem trabalhar à noite vai mudar de referência. Vai mudar de referência, não vai dar aumento. Mas porque eu ouvi ontem, o presidente não vai fazer isso. Não, isso está sendo conversado, isso está sendo decidido, até mesmo porque quem trabalhou à noite até hoje não recebia. Até hoje não recebia. Isso e foi a partir de dezembro. Tá? Não é uma coisa normal. O Marsola disse que na época dele ele fazia banco de horas. A compensação foi uma sugestão, é o que eu ontem dentro da reunião lá, eu até falei, teria que ser feita a compensação de horas. Infelizmente, a nossa Câmara tem poucos funcionários pelo tamanho da Câmara. Mas aí não é problema das meninas. Exato, mas é o que eu estou falando. As próprias funcionárias, não é que não querem, elas, para ver a satisfação dela e o compromisso delas com a Câmara, elas não fazem essa compensação de horas para não prejudicar os trabalhos da Câmara. Elas vão trabalhar. Entendeu? Mas eu falei, não, eu acho que elas têm que folgar pelo menos por enquanto não acertar a situação da mudança da referência, se for feito isso. Mas elas falam, não, mas a gente tem que vir trabalhar, senão não tem jeito. E realmente a Câmara não anda, ou quase não funciona sem elas. Entendeu? Mas é o que eu falei, eu não posso falar ainda tudo, mas está sendo... decidido, está então sendo resolvido. Falar logo tudo aqui. Não, venho, com o maior prazer. Eu falei, o primeiro a saber de tudo vai ser você. Então tá bom. E, como já está até na tela aí, meu telefone, quem quiser pode estar me ligando. Antes do seu telefone, a direção do Grupo SN gostou da ideia de avaliação da Câmara de Vereadores e pediu para que eu me avaliasse. Minhas perguntas, 10. Minha postura, 10. Como eu peguei o microfone 10, estou aprovado, continuo trabalhando por mais 6 meses. Ah, vocês estão de brincadeira. Vai, teu telefone.
Não, quem quiser, estou à disposição, pode estar ligando para mim, 99798-9740. População, eu até fico com medo de colocar no site aí, assim, desse jeito, porque depois o Brasil inteiro fica ligando. Já pensou, Claudinha? Eu tô enrolado. Mas, brincadeira à parte, estou à disposição no que precisar. A população... O Sans lá do Japão vai te ligar. Tem o Nando Tamura lá no Japão, lá, um abração para ele sempre acompanha Santa Cruz News. Quem sabe que se na hora eu não posso atender, eu retorno depois, estou à disposição. O que eu puder ajudar, eu estou sempre ajudando. O que não puder, infelizmente, mas eu vou estar cobrando. Estou à disposição de vocês e da população. Um abraço a todos, boa tarde. Repito, se o senhor procurador jurídico da Casa Legislativa de Santa Cruz do Rio Pardo não concordou com algo que dissemos aqui, o espaço está aberto para a hora que ele quiser e quando ele quiser vir aqui expor o ponto de vista dele. Mas que o pessoal na Câmara não está contente que o senhor não está. A gente volta já.